Por que às vezes a pessoa é empenhada, ela põe energia, ela faz, ela vai para ação e as coisas não acontecem? Mas eu faço isso, faço aquilo e não vai. E, por outro lado, tem aquelas pessoas que estão mais no estado de inércia, mais separadas da fisicalidade, e eu só espero que o universo faça por mim. Então, a energia Yang de ação e a energia Yin de receptividade são, nas polaridades extremas, elas estão contrárias às leis espirituais do universo. O universo funciona pelo princípio do Tao, o taoísmo, que é a energia Yang, o princípio da ação, e a energia Yin, a receptividade. Um ego saudável, ele é autorresponsável, ele faz o que precisa ser feito, ele ouve a alma, ele ouve a essência e se move e cuida da vida aqui na terceira dimensão, cuida de estar ancorado, encarnado, bem ancorado aqui nesse planeta. Esse é um ego saudável. Mas o ego saudável, ele também vai aprendendo a ceder ao fluxo. Então, esse é o princípio para fazer as coisas acontecerem. E vai acontecer aquilo que precisa acontecer, que estiver dentro da sua verdade. Porque o que estiver fora da verdade também não vai acontecer. E se acontecer, vai trazer algum tipo de frustração, porque falsas necessidades, a gente está cheio de falsas necessidades. Elas podem até acontecer, mas não vai trazer um contentamento, um preenchimento. Então, para a gente viver uma vida maravilhosa, porque a quinta dimensão é uma vida maravilhosa, de abundância interna, que, claro, acaba por ressonância, refletir em abundância externa. Mas para a gente viver nessa plenitude de vida, a gente precisa o quê? A gente precisa ser autorresponsável e fazer um caminho, né, de fazer o que precisa ser feito, mas também, tá, eu conecto aqui com o meu ser essencial e confio. Aí é a fé. Então, a fé real, verdadeira, que não é assim um ego que quer, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, é assim, é um ceder mesmo. Então, esse é o princípio. O Brasil é o segundo país em burnout. Não é que seja uma doença nova, mas assim, diagnosticada há pouco tempo, no final da terceira dimensão, no final de uma civilização. Porque a exaustão exauriu o ego, blackout, exauriu, porque não adianta a forçação, não adianta a fazeção, não adianta a luta. Então, o caminho da quinta dimensão é por essa via do ceder, do confiar. O ego, ele não vai confiar. O ego, ele não vai confiar, porque o ego foi treinado para nos proteger, só que ele não sabe nos proteger, ele distorce as coisas, né? Então, é o ser essencial que vai guiar o nosso ego para a gente dar alguns passinhos e ir aprendendo a ceder e vai sentindo que a gente pode viver na quinta dimensão, aqui nesse planeta. A quinta dimensão é um lugar de verdade, de propósito, de liberdade. É possível a gente viver nesse estado, nessa vida maravilhosa. Mas para viver essa vida maravilhosa, a gente estava falando hoje na meditação da terça-feira, 7h30 da manhã. Aqui, ó, o passagem para a essência. Para fazer esse caminho e para chegar na quinta dimensão, né? Quinta dimensão aqui, a gente vai passar pelo desmoronamento. Isso aqui não é fácil, isso aqui é um caminho que requer o quê? Que requer disciplina, que requer uma confiança que quando desmoronou, não é mais como eu esperava que fosse. Isso é a terceira dimensão está ruindo e o cinturão de fósseis, luz e luz indo para a Terra, movimenta as densidades e faz fluir para o sutil. Esse é um caminho de transformação que todos nós estamos passando. Então, não vamos nos prender às aparências do que está acontecendo, mas vamos para um outro nível da nossa consciência que confia, porque a vida, né, ancorada no propósito, a quinta dimensão, ela não está nas aparências. Então, a gente faz a travessia, a gente vai fazendo esse caminho de transformação que às vezes ele pode ser doloroso, mas muito mais doloroso é uma vida de sofrimento que fica
preso, ou de anestesiamento, né? Pode não ter sofrimento aparente, mas tem um anestesiamento, uma vida robotizada, e a gente vai perdendo uma vida maravilhosa que está disponível para nós. Só que essa vida disponível para nós, ela está aqui dentro e encontra lá fora. É a força da ressonância. Se eu entrar numa vida maravilhosa aqui dentro, eu encontro uma vida maravilhosa também lá fora. Claro que a gente tem as transformações, as fases da vida, a gente não vai fugir para um mundo cor-de-rosa, não. Mas a vida pode ser muito colorida, ela pode ser maravilhosa, e essa é a vida na quinta dimensão. Quinta dimensão, uma frequência que é a nossa nova civilização, que é ser você, ser livre, estar na sua verdade. E o coração, ele vai se abrindo e a gente vai vivendo uma vida abundante. Então, esse foi o caminho que eu fiz e que eu, né, começando com passagem para a essência, aí depois, né, desse árduo caminho, depois de 7 anos, veio esse livro, O Propósito da Essência. Olha aqui, ó, serenidade, um outro nível de consciência, né? E a transformação não cessa, mas depois a gente chega aqui nesse lugar da quinta dimensão e a gente pode viver aí a abundância da vida. Então, esse foi o caminho que eu fiz, que eu tô compartilhando aqui com vocês.